A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Bom dia, nós estamos começando o nosso primeiro dia de jejum e oração, não é? Dos 21 dias para viver curas e milagres. Ontem, dia 7/7, nós estivemos reunidos ali na igreja, né? No prédio da igreja, e fizemos o lançamento da campanha e nós todos juntos, né? Toda a nossa igreja vai estar nesses 21 dias jejuando, orando, lendo a palavra, de fato se consagrando para que o Senhor possa fazer uma grande obra em nome de Jesus, amém? E no primeiro dia que estou com o livro do pastor Silvio Galli, não é? Que está uma bênção inclusive, e ele vai ser usado nesses 21 dias aí para nós sermos direcionados nesse caminho, na palavra de Deus, amém? Hoje o título é Quando o Milagre Supera, né? Lá em 1 Samuel, capítulo 30, verso 4 ao 6, assim, então Davi e o povo se achavam com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Aí no verso 6, porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus, né? Aqui a Bíblia fala de um contexto onde existia uma perda, um cenário de perda, um cenário de dor. E era causado por quê? Porque Samuel havia morrido, Saul ainda estava reinando e Davi, não é? Ele buscou refúgio entre os filisteus, que eram os maiores inimigos do seu próprio povo, de Israel, não é? E aí a hospitalidade dos filisteus levou Davi até a cidade de Ziclag, que é um lugar seco, um lugar de solo infértil, de paisagens inóspitas. Era ali que Davi viveria com seus cerca de 600 homens ali por 1 ano e meio, sobrevivendo de saques, violências, mentiras, né? Durante esse período, né, os filisteus decidiram guerrear novamente contra Israel. Davi agora era escudeiro do rei dos filisteus e estava prestes a lutar com seu povo. Ele estava cego de entendimento, estava fundado espiritualmente, moralmente, emocionalmente, e ele se alistou para combater nas fileiras dos filisteus. Olha que coisa doida, né? E aí o que aconteceu? Pela providência divina, né, os príncipes dos filisteus recusaram a sua presença no combate, temendo que ele traísse, né, obviamente, aquele povo. Então Davi voltou humilhado para Ziclag, mas algo ainda estava o aguardando, algo terrível, que era que, o que? Enquanto seus homens, né, enquanto Davi e seus homens estavam ausentes, os amalequitas, eles atacaram Ziclag e levaram suas esposas, filhos, filhas, bem, gados, todas essas coisas. E aí é onde nós começamos a nossa leitura, em 1 Samuel, capítulo 30, verso 4 ao 6, onde eles estavam chorando, não é? E eles choraram até não terem mais forças. Então, eu quero falar aqui para você, né, que o Senhor, ele quer nos reanimar em nome de Jesus, amém? Então, 5 lições da jornada de Davi, né? E a primeira lição, aprenda a lidar com a dor e o sofrimento. A jornada de Davi nessa cidade apresenta uma das cenas mais comoventes, na verdade, né, e impactantes das escrituras. Um momento que o nosso herói bíblico não está vencendo batalhas, mas enfrentando desespero e profunda dor, não é? Uma tradução antiga chega a afirmar que eles desmaiaram de tanto chorar. E essa descrição revela muitas vezes, né, aquilo que nós tentamos evitar. Não dá para ignorar o que dói. Não dá para fingir que não está doendo, né? Porque existem situações como essa, né? Você fingir que você não está sendo provado não anula a provação. É isso. É preciso desenvolver habilidade espiritual e emocional para encarar essas situações. Lembre-se, não é? Quando Jesus estava no deserto, Satanás o tentou dizendo: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus não negou a fome. Ele negou a sugestão do diabo. Então, admitir a dor não é fraqueza, é sabedoria. Amém, irmãos? Glórias a Deus.
não é? Então, a palavra de Deus vai muito além. Aquilo que você entrega ao Senhor, Ele transforma, e o sofrimento pode se tornar um testemunho de fé e de superação em nome de Jesus. A segunda lição é: reanime-se no Senhor apesar das lutas. Na mesma narrativa, nós vemos outro momento crucial aqui na vida de Davi. 1 Samuel 36. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então pensa, Davi estava esmagado pela angústia, não é? Ele havia perdido tudo. E aí, até os seus próprios homens, aqueles que estavam com ele, estavam planejando fazer o quê? Apedrejá-lo. Era um momento perfeito para desistir, né? Quem o culparia? Estava cansado, não é? Havia feito cerco durante anos e parece que nada acontecia. Parecia ser o fim da linha. Ele poderia ter entregado os pontos, com certeza, acabou, não é? Mas o que a Bíblia fala? Fala que Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Ele se reanimou, ele se levantou. A batalha estava ali ainda, a circunstância não tinha mudado, mas mesmo no meio de tudo isso, ele se reanimou no Senhor. Não dá para fingir que não dói. Davi chorou, seus homens choraram demais, mas maquiar a dor não resolve, não é? Não resolve. Então, nós precisamos buscar ao Senhor para se reanimar. Terceira lição: vista-se com vestes da justiça de Cristo. Amém? Diante desse caso, depois de chorar até não ter mais forças e reanimar-se no Senhor, Davi toma uma atitude surpreendente. Ele pede que lhe tragam a estola sacerdotal. Não é? O que era a estola sacerdotal? Era as vestes sacerdotais. E aquele gesto que parecia simbólico, na verdade, trazia um grande significado, porque a estola era uma túnica de linho usada exclusivamente pelos sacerdotes. O linho, na Bíblia, representa a justiça de Cristo. Então, nesse momento crítico, Davi não se apoiou nas suas próprias forças, na sua experiência militar, ou mesmo na sua autoridade como líder. Ele buscou direção através da mediação sacerdotal, o que nos aponta hoje a uma verdade fundamental. Não é a nossa justiça que nos capacita, é a justiça de Cristo. Lembre-se, tudo na palavra de Deus aponta para Cristo. Amém? Tudo aponta para Cristo. Então, até quando nós olhamos aqui essa história de Davi, nós sabemos e cremos que o Senhor tem nos apontado para Cristo. Amém? Quarta lição: acredite no agir invisível de Deus. Muitas vezes, Deus está trabalhando em nosso favor, mesmo quando nós não conseguimos ver. Um exemplo mais claro disso acontece em um ponto antes da estratégia de Ziclag, em um dos episódios mais delicados e sombrios da trajetória de Davi. O texto está lá em 1 Samuel 29. Davi estava no seu momento mais crítico, desesperado, havia se refugiado entre os inimigos, estava prestes a cometer um erro irreparável, que era lutar contra o seu próprio povo. E é chocante mesmo, imaginar que Davi, ungido de Deus, estava disposto a derramar o sangue dos seus irmãos. Mas essa é a profundidade da dor humana. Quando se perde o sentido da esperança, a gente começa a fazer coisas inimagináveis, não é? Consumido pelo desejo de vingança, cego emocionalmente, espiritualmente, Davi se aliou ao exército dos filisteus. E ainda bem, graças a Deus, que aqueles príncipes desconfiaram. Davi não entendeu na hora, mas eu tenho certeza que ele viu Deus agindo nos bastidores e o Senhor interveio através de seus próprios inimigos, impedindo que Davi cruzasse uma linha que jamais deveria ser cruzada e não teria volta. Amém? A quinta lição é: acredite em conexões divinas. Não é? A Bíblia fala que enquanto Davi e alguns estavam indo atrás dos seus filhos, filhas, esposas, pertences, a Bíblia fala que eles se encontraram com um escravo egípcio e ele estava ferido. Parecia algo insignificante, mas era a chave da vitória de Deus. Deus pode esconder a resposta que você precisa em alguém aparentemente sem valor. Seja sensível. Invista em quem parece perdido. A resposta de Deus pode estar na margem do caminho. Não é? Aquele egípcio direcionou, falou para onde aquele pessoal estava indo,
em quanto tempo estava indo, porque ele foi deixado para trás pelos seus. Mas Davi veio e, ao invés de torturá-lo, matá-lo ou qualquer coisa assim, né, como um inimigo, não. Ele pegou e foi abençoado por ele. A sexta lição: acredite que a vitória está próxima. A sua vitória está à porta, irmãos. Eu creio que a sua vitória está à porta. Como Davi, você pode estar lutando há muito tempo, a tribulação, né? Às vezes pode o cansaço está levando a sua confiança embora, talvez você se sinta desencorajado, mas você deve lembrar que o propósito de Deus não mudou. Não mudou. E a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida em nome de Jesus. Não é? Davi não apenas redobrou o ânimo, recobrou ele, como perseguiu o inimigo e trouxe de volta tudo o que ele tinha roubado. E ainda, além das famílias, não é? Ele trouxe ainda muito mais despojos do que ele tinha. Paulo diz lá em Gálatas 6,9 assim, ó: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Não é? Então, no dia da luta, da frustração, da perplexidade, Davi chorou, até não ter mais força, mas ele se levantou e se reanimou no Senhor. Agora, qual área da sua vida está precisando ser reconstruída, reconstituída? Se sua casa caiu, se o seu casamento acabou, se o diagnóstico foi o pior possível, se o seu filho está longe, se o trabalho está péssimo, você cometeu erros no passado, você destruiu o seu castelo, confie na promessa incondicional. A promessa incondicional de Deus dizendo para nós: eu posso reconstruir uma nova história para você. Amém? Eu creio que o Senhor vai nos dar força para começarmos de novo, seja em qual área das nossas vidas formos. Às vezes a gente substitui o sonho, recebe forças de onde jamais imaginava, porque Deus está com a gente. Então, eu quero desafiar você nesse dia a não desanimar. Não é? Se você precisa de restauração, se você precisa de reconstrução, se você precisa de ânimo, nós somos daqueles que não desistem. Se sobrou somente 1 metro quadrado, e daí? Comece, recomece, em nome de Jesus. Deus vai restituir todas as coisas. Amém? Vamos fazer uma confissão da palavra de Deus que está aqui no final de cada capítulo. Eu vou falar, você pode repetir aí, em nome de Jesus. Diga assim: eu creio que a promessa de Deus ainda está de pé, mesmo em meio às perdas. Ele está comigo. Sou fortalecido no Senhor e reanimado em sua presença. A minha vitória está mais próxima do que eu imagino. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento. Eu creio que o Senhor quer falar com você em nome de Jesus. Amém? Pai, obrigado pela sua palavra. Sabemos que muitas vezes não é fácil. Muitas vezes, Senhor, a dor vem nos esmagar. Vem de fato roubar as nossas esperanças e nos levar a um lugar sombrio de medo, de incredulidade. Mas o Senhor é aquele que pode nos reanimar. O Senhor é aquele, Senhor, que pode nos ajudar a viver uma restituição e restituir ainda mais do que tudo aquilo que nós perdemos. Pai, nesses 21 dias, a qual nós estamos orando por curas, a qual nós estamos orando por milagres em todas as áreas das nossas vidas, eu quero profetizar em nome de Jesus que cada irmão, cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, Senhor, vai experimentar do sobrenatural de Deus. Pai, realinha todas as coisas, corrige todas as rotas. Ó Deus, que o Senhor possa nos direcionar para o caminho correto, criar santas conexões e nos levar a desfrutar de algo novo no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida grandemente. Você é um vencedor. Amém?